Então vamos lá, Paulo, para a primeira pergunta que nos chega no formato virtual. Foi feita pela Sandra e é a seguinte pergunta: como fica o perispírito no momento da desencarnação? E o que é erraticidade? Não seria um local sem definição? Existe uma frase de uma filosofia profunda que é muito falada lá na minha cidade, em Jiquié, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É de uma profundidade isso incrível. O perispírito, ele é, conforme dizia Dr. Hernani Guimarães Andrade, o modelador, organizador biológico. Ele é um ente de consciência e, portanto, ele tem uma ligação direta com o corpo físico. Tanto que, se pudéssemos ver de uma forma imediata o perispírito, veríamos exatamente uma cópia do corpo. O que acontece quando há desencarnação é que há uma desconexão do espírito, por isso o nome chama desencarnar, uma desconexão. E o perispírito, então, quando desencarna, porque nem todo mundo que morre tem essa desconexão imediata, às vezes demora um pouco, então ele tende a se afastar do corpo. E pode ser de várias ordens isso aí, essa forma. Então vai depender da crença, vai depender da forma que aconteceu a morte, vai depender do grau de desprendimento do espírito, vai depender da sua maneira com a qual ele está vivendo, suas crenças, seus valores, seu estado emocional. Isso tudo interfere na qualidade do perispírito. O fato é que entidades amigas informam que o perispírito ele é um pouquinho diferente do corpo físico, do ponto de vista da sua apresentação, principalmente quando estamos nesse estado que é chamado de erraticidade ou intermissão. O estado de erraticidade, ele é o intervalo entre duas encarnações. Então, a gente achava que era uma coisa assim, um espírito ficava vagando, sem definição, mas é apenas esse hiato entre duas encarnações. Então, esse lugar, a representação perispiritual, ela será condizente com o grau de evolução do espírito, com o seu grau a sua natureza, em termos emocionais, em termos psíquicos, de um modo mais profundo. Então, no corpo, nós temos redutores importantes que mascaram um pouco essas nossas emoções. Então, quando a gente está aqui, por exemplo, afetado por alguma emoção, o máximo que pode acontecer é a gente estar com a face um pouco fechada, sem sorrir, expressando algum tipo de tristeza, contrariedade. Mas, no plano espiritual, essa representação ela se dá de uma forma mais ampla dentro do perispírito, de uma maneira tal que a leitura desse estado emocional é possível ser feita de forma muito completa por outros espíritos, principalmente aqueles que estão numa condição melhor. Então, não existe hipocrisia no mundo espiritual, porque o perispírito fala, na sua representação, do estado da evolução, dos valores, daquilo que o espírito carrega como ainda os seus anelos principais. Isso vai aparecer. Em nosso lar, na literatura, aparece uma figura de uma moça que vem ao portão pedindo ajuda e o perispírito dela está com algumas marcas importantes de alguns ainda compromissos dessa pessoa com energias, com forças negativas. Então, dá para se ver claramente que o perispírito ele mostra de forma muito clara aquilo que está residindo no mundo íntimo do espírito. Portanto, as representações espirituais no plano espiritual elas podem variar muito em função de cada pessoa, da maneira dela viver, da maneira dela estar. Isso pode fazer esse grau de variação dentro do mundo espiritual. A intermissão não é uma ausência de lugar, porque nós estaremos nos lugares aonde a nossa consciência nos levar. Se nós temos ligações com determinado tipo, padrão de existência, estaremos nesse lugar, em lugares assim, parecidos, né, que serão aqueles que vão nos atrair através das construções mentais, através das construções da consciência. Nós gostaríamos de cumprimentar Jane,
que é a nossa intérprete para Libras. Tio, inúmeras listas com nomes para preces são direcionadas para que os benfeitores possam recebê-las. Como é feito esse trabalho pelos bons espíritos? Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, toda e qualquer atividade que diz respeito aos espíritos tem uma planificação muito bem elaborada. Quando nós, em uma instituição, relacionamos aquelas pessoas por quem iremos orar, os benfeitores da casa também anotam e passam a contribuir em favor dos solicitantes. Mesmo quando o solicitante, por o caso de uma doença, de um problema de natureza fundamental na família, roga a ajuda superior, passado aquele problema, eles, os espíritos amigos, continuam amparando os solicitantes. Aparentemente, eles já não necessitam, mas esses espíritos amigos tornam-se o que a doutrina chama espíritos familiares. Não quer dizer que pertençam à nossa família biológica. Eles automaticamente passam a pertencer à nossa família espiritual. A técnica é quando nós apresentamos em qualquer lugar a relação sobre a mesa do nosso quarto de dormir, em uma carta, àqueles amigos encarregados dessa tarefa, que são espíritos especialistas. Todo e qualquer espírito pode visitar um recomendado. Entretanto, existem aqueles que constituem os visitadores. São específicos. Eles passam, desde esse momento, a acompanhar a pessoa, inspirando ideias felizes, socorrendo e, acima de tudo, contribuindo para o encorajamento diante das provas. Nem sempre eles irão resolver o problema, porque o problema decorre da necessidade evolutiva do sofredor. Mas eles contribuem com resignação, com coragem, diminuem a intensidade. Se for um caso de perseguição de outrem, encarnado ou desencarnado, eles interferem e procuram sempre proteger aqueles que buscam a ajuda divina. Eis porque Jesus recomendava que orássemos uns pelos outros. E no próprio Evangelho está uma frase pequena: pedi e dar-se-vos-á. Pedir é fazer uma oração de solicitação. Qualquer solicitação que fazemos a Deus, esses espíritos anotam e, em nome de Deus, passam a proteger e a socorrer o necessitado. Paulo, quais espíritos não reencarnarão mais na Terra? Suicida reencarna com o corpo mutilado? Essa também é uma resposta que não tem, assim, uma forma única de se apresentar. O planeta, normalmente, ele tem uma atração em função daquilo que é chamado por alguns de psicosfera, egrégora, enfim. Os espíritos que estamos aqui, estamos porque a vibração do planeta nos atrai. O tipo de experiência que vivemos aqui nos atrai. O tipo de comunidade que vive aqui nos atrai. E se por acaso nós tivermos ou uma preferência, ou mude o padrão vibratório do planeta, como é previsto pelo processo da chamada transição planetária, que na verdade é uma transição no caráter da energia geral do planeta, nos fluxos energéticos, na natureza dos pensamentos, emoções, sentimentos,
que os seres humanos vão, de certa forma, mudar os seus padrões vibratórios, esses espíritos que eventualmente não estiverem em consonância com esse novo padrão de vibração do planeta serão convidados a serem atraídos a outros lugares onde a sintonia seja mais perfeita em relação ao seu grau evolutivo. Então, aqui na Terra, inclusive na Gênese, tem uma pergunta interessante que Allan Kardec faz, aonde ele pergunta exatamente sobre isso, essa migração de espíritos saindo da Terra e tal, e os espíritos dizem que há aqueles que aqui na Terra voltarão porque o cerne é melhor do que a casca. Isso quer dizer que o espírito, ele, na sua representação atual, ele pode não estar vivendo um personagem feliz, um personagem que acerta nas escolhas, mas ele não quer dizer que ele seja um espírito retardado, um espírito que esteja num estado atrasado. Ele não teve, talvez, as oportunidades de fazer aflorar os seus potenciais já desenvolvidos. Esse aí é a casca que não foi desenvolvida, que é a aparência, que é como a gente julga normalmente. É o sujeito pela ignorância dos seus atos. Agora, essa coisa de reencarnar, nós reencarnaremos aqui tantas vezes quantas sejam necessárias, até o momento em que nós não estejamos mais no padrão do planeta. Ou porque o padrão melhorou e a gente não evoluiu o suficiente, e aí a gente é convidado para ir para outro lugar, ou porque nós chegamos num nível evolutivo que o planeta já não tem mais essa mesma condição de aceitar. Agora, veja como isso é relativo. Que espíritos como Bezerra de Menezes, por exemplo, embora eles estejam num grau bem avançado e que poderiam já estar em outros lugares, eles preferem estar girando próximos aqui da Terra, porque ainda há trabalho a se fazer. Ou seja, não é uma resposta, como eu falei, uma resposta absoluta. Tem a ver com sintonia, tem a ver com essa questão do grau de desenvolvimento do planeta e o grau de desenvolvimento do espírito. De maneira geral, não reencarnarão mais de jeito nenhum, em lugar nenhum, os espíritos puros. Os espíritos puros, eles têm como característica a não encarnação. Quer dizer, eles viverão na essência espiritual sem a necessidade de representações de personagens transitórios, que seriam aqueles através dos quais eles se manifestariam em sociedade entre as pessoas. Tio, uma pergunta de um internauta. O que é o agênere? Agênere é uma palavra que se aplica a uma cópia. Por exemplo, nós temos na Bíblia um fato muito curioso de que um profeta de nome Tobias jornadeava predicando a doutrina hebraica. E seu mérito era tanto que, certo dia, um anjo lhe apareceu. E esse anjo o acompanhou durante uma longa temporada, a ponto de ser confundido com uma presença real. Alguns, posteriormente ao nascimento de Jesus, a partir do século III, começaram a afirmar que Jesus não era filho carnal de Maria e de José. Era um agênere. Era um ser que se utilizava das energias e se materializava. Então, o agênere é alguém semelhante, mas apenas na aparência. A sua realidade é primitiva. É muito comum aparecerem em alguns médiuns portadores de muita potência de natureza mediúnica. No século XIX, antes do aparecimento do Espiritismo, na França, havia uma jovem que de quando em quando se desdobrava, expressão psicológica. Ela parecia compor um outro corpo. E as alunas viam em plena aula, quando ela, a professora, estava no quadro de giz, e dela se deslocava uma forma absolutamente igual, e às vezes ao jardim.
e as alunas ficavam assustadas. Tornou-se célebre, até que, mais tarde, estudada pela Universidade da Sorbonne, ficou demonstrado que aquele era um fenômeno de natureza anímica, orgânica. Ela assumia uma posição a gênero, não existia fisicamente, era uma aparência. Essa questão, no cristianismo, é fundamental. Daí aparece aqueles que são de natureza espiritual para Jesus e aqueles que são de natureza física. A partir do século II, se destacaram dois grandes cristãos. Um deles afirmava que Jesus era uma construção mental, da mesma forma que estava numa materialização, como depois da morte, ele pôde voltar com as mesmas características. Agora, ele estava no largo período. E um outro grupo dizia que não. Ele nasceu, teve todas as propriedades. Mais tarde, houve um grande encontro de sacerdotes para poderem debater a questão. Vieram principalmente da África do Norte, das regiões próximas ao Mediterrâneo, da região da Galileia, especialmente da Judeia e etc., aqueles que diziam que Jesus era filho carnal de Maria com José. A problemática é que Maria devia ser uma jovem de 15, 16 anos. José era um viúvo que tinha filhos e contava mais de 60 anos. A Igreja Católica criou um adendo para o matrimônio de José. Ele se casou com ela para ser o guardador da sua virgindade, porque ele havia pertencido ao grupo de grandes pensadores em Jerusalém, e depois de uma cisão em Jerusalém, surgiu um grupo chamado Essênios, que foi viver no deserto, que vivia da castidade, do respeito ao próximo, não se alimentavam das carnes doentes, a carne de porco, como hoje a ciência constata, uma enfermidade cruel, derivada da carne de porco não bem cozida, às vezes mal laçada. Ela leva para o organismo humano um ovo, uma coisa que vai para o cérebro, qualquer parte do corpo, e mata a pessoa. Então, os judeus criaram, na essência da sua religião, essa proibição legal. É religiosa e é civil. Então, as duas correntes se disputavam. E, ante a dificuldade de saber qual corrente tinha razão, foi convidado um jovem egípcio que se dedicou à vida cristã. É a história de um grande cristão. Ele, então, foi ao concílio, e o concílio falava em grego, o que não deixa de ser uma perturbação. Ele não era grego, talvez falasse um pouco pelo hábito. As doutrinas, as línguas básicas eram grego, o latim popular, o latim tradicional e algumas outras que eram dialetos, que não tinham conjugações verbais, eram as formas mais modestas da linguagem. E, no momento, ele transferiu do grego para o latim, que ele falava, e fez a seguinte frase: Jesus hombre is. Jesus era um homem. Quando ele quis dizer Jesus hombre erat, ele era um homem, mas não de vida eterna. Era uma aparência, era um agênere. E passou a predominar a doutrina dos agêneres no Espiritismo. Mais tarde, por volta de 1860, foi publicado em Paris um livro
A Revelação da Revelação. Esse livro era publicado por um notário da cidade de Lyon, a mesma cidade de Kardec, e chamava Jean-Baptiste Lamarck. Esse Jean-Baptiste, eu disse Lamarck, confundi, era um admirável pesquisador, Roustain, Jean-Baptiste Roustain. Então nasceu a chamada doutrina roustainguista, dizendo que Jesus não era um corpo físico, era um corpo anímico, um corpo espiritual. É a doutrina dos agêneres, a doutrina roustainguista. Ela foi muito bem recebida na época, principalmente a partir do ano de 1880, quando um grande número de espíritas do Rio de Janeiro e largamente no Brasil se tornou, eram católicos, esse grupo se tornou espírita. Então, para o pudor da época, sexo era uma coisa degradante. E dizer que Maria fez sexo com José era algo humano muito baixo, muito vil. A cultura. Então, eles opinavam, ou preferiam que ela tivesse tido filho virgem, e colocaram esta complementação do fato, antes, durante e depois do parto. É uma espécie de partenogênese. Em realidade, isso não existe, porque o sexo é um fenômeno orgânico, abençoado por Deus. Tão abençoado que é o fenômeno da reprodução da vida. Sem o sexo, na planta, em qualquer vegetal, em qualquer animal, a vida é sexualizada. Existem alguns insetos assexualizados e alguns peixes que modificam de sexo à medida que se desenvolvem. Nascem masculinos e, depois de algum tempo, se transformam como fenômeno biológico comum. O sexo nada tem a ver com moral. A moral é a prática do sexo. Por exemplo, comer é uma necessidade biológica. Comer como um cavalo é do reino cavalar. E comer para ter um corpinho delicado é contribuir para o organismo, que é uma máquina e que não está preparado para a fome. A pessoa vai ter vários problemas gástricos, vários distúrbios de natureza nervosa, por aquela imposição ao organismo que deixa de receber, digamos, a gasolina 8, a gasolina 28, o óleo 30, é uma máquina. Então, como é a vida sexual? Natural. Se o indivíduo se sente atraído a outro, masculino, feminino, neutro, é um sentimento nobre. A forma, no entanto, de praticar é que lhe dá dignidade ou baixeza, fazendo que nasçam as aberrações sexuais, que são outra coisa. É o mesmo que comer muito. É o mesmo que comer, por exemplo, eu como carne. Essa aí é uma fera, aí dessa da fase do índio. E outra, eu não posso nem ouvir falar da carne. É uma pureza boba. Na Semana Santa, era tão banal, a gente ia comer bacalhau, que aqui no Brasil era barato. Nós, lá em casa, na Semana Santa, comíamos bacalhau assado, bacalhau de moqueca, deixa eu provocar vocês, bacalhau com leite de coco, azeite de dendê, ovos. Meu Deus, era uma beleza, não podia comer carne. O Papa depois disse que não precisava nada disso. Era superstição. O que importa é a qualidade do alimento. Outros dizem, eu não como nenhum animal por compaixão. E adoro o corpo do amigo, não é? Nós temos uma compaixão mentirosa. Não come e fica doente. Eu já cansei de ver pessoas absolutamente não carnívoras comendo sanduíche com produtos italianos, mas carnívoras. Então, nós temos a vida normal. Gosta de carne? Coma.
Não gosta, não coma, não tem nada a ver com moral. Moral não é alimentar. Alimentar é hábito, um hábito sadio de se alimentar. Então, o agênere é até hoje uma espécie de biótipo antipático. Então, tudo aquilo que Jesus fez foi aparente, porque ele era um homem aparente. E esse Jesus eu não aceito. Se ele não sofreu as tentações que eu sofro e aguento, eu sou melhor do que ele. Agora, saber que ele sofreu muito mais do que eu, porque ele era melhor, era mais sensível, era mais nobre, era alguém superior no meio inferior, era um amigo que não tinha amigos, era a gentileza que não era correspondida, era o ser afável que só encontrou gratidão e sorria para o ingrato. E na hora H, olhou para aquela multidão de feras e disse: meu pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, são os idiotas. Perdoa, porque eu os perdoo. Quando uma pessoa me faz um mal, eu olho assim e digo: não tem jeito, eu te perdoo, miserável. Mas devagar, eu já olho assim: coitado, ele está pior do que eu, deixa para lá. E um dia eu encontro e faço: olá, olá, voltamos a ser amigos. O perdão, diz uma grande instituição religiosa americana, total. Se o indivíduo me fez o mal, eu olho para ele, problema dele, porque é um psicopata. Como é que a gente pode desejar o mal ao outro? Porque a gente é infeliz. Então, não perca tempo em não perdoar. Você fica doente e o que ele fez o mal fica ótimo. Isso me faz lembrar uma coisa muito engraçada, porque ocorre de tudo. Certo dia que na reunião de sábado, uma pessoa que estava na fila me disse: Divaldo, eu venho lhe pedir uma caridade. Pois não. O senhor é capaz de me fazer a maior caridade da sua vida? Eu não sei. Ainda eu não sei o que é. Ele disse: é o seguinte, amanhã é domingo, é o dia que eu vou à praia, e é o dia da tentação. O senhor pede a Deus para me livrar da tentação? Eu digo: não, eu peço a Deus para me livrar da praia. Porque é o máximo da falta de vergonha. Ele ir para a praia se divertir, eu ficar rezando: ai meu Deus, que as mulheres sejam todas aleijadas, que ele só encontre mulher da perna torta. Não, que ele encontre verdadeiras deusas. E olhe para elas e digamos assim: nossa, está magra demais. Nossa, está gorda demais. Agora está chique a pessoa ser baleia. Uma baleia de um lado, outra baleia do outro, e o rostinho lindo. A pessoa, quando vai baixando, desiste. Porque é aquele monstro. Aqui não é do sentido pejorativo, é deformada. Mas é moda. É a última moda. Já estão vendendo, inclusive, quadris de borracha. A pessoa magrinha, sem jeito, sem cintura, chega na loja e me diz assim: um par. Aí bota aqui, fica aquela montanha de um lado e a montanha do outro. O homem olha e aquela montanha de plástico de jeito nenhum. Então, nós temos que encarar, a vida é real. Nós somos o que somos. A crença é uma constatação. A vida tem um sentido. Qual é o sentido da minha vida? Ser feliz. Para ser feliz, o que fazer? Ter um objetivo essencial. Trabalhar minhas imperfeições. Saber que eu já não sou tão revoltado como antes. Que eu já não reajo. Hoje, eu ajo. Porque quando nós somos jovens, reagimos. Alguém pisa no pé e a gente, então, dá um soco. Se o outro for mais fraco. Se for mais forte, você fala assim: olá, tire sua pata de cima do meu pé. Então, hoje, eu já não reajo. Eu tenho uma experiência que o sonho da minha vida, quando eu era jovem, era comprar um sapato marrom e branco. Não sei porquê. Hoje eu detesto, mas naquela época, quando eu vi numa loja um sapato marrom e branco, eu achei que era o reino dos céus. Mas o sapato era tão caro que eu desisti na hora. Mas no dia seguinte eu passei de novo para dar uma namoradazinha com o sapato.
Aí eu procurei o preço, perguntei ao dono se não fazia batimento, porque nós, baianos, adoramos pechinchar. Portanto, você sabe, custa 50, mas você leva por 8. Depende de pechinchar. Eu então dei uma pechinchada, se não faria 1/3, ele disse não, metade. Ele ficou bem balançado, eu digo, vou baixar um pouquinho mais. Por fim, combinamos que ele faria X. E eu fiz um cálculo do meu salário, dava. Então ele disse assim, olha, o senhor compra a prestação. Mas naquele tempo eu comprava a prestação quem era indigno. Eu não comprava porque meu pai dizia, quem compra a prestação não tem vergonha. Se meu pai tivesse encarnado, ele dizia, quem paga na hora não tem vergonha. Porque a pessoa pergunta logo, em quantas vezes você quer? Eu até digo assim, quanto você acha que eu devo? Porque até eu posso pagar na hora, mas é tão chique. Quantas vezes? Uma gravata, R$600. É um tiro na gente. Mas eu pergunto, só de pirraça, quanto custa? R$600. É uma Dior. Ah, me dá aquela vermelha dali, que ela é do Pau da Lima. Mas é tão bonita, é mais barata, não paga imposto. E aí a pessoa pergunta, eu pergunto, quanto é? 10 real. 10 real. Pode dar fazer também 2 vezes. Eu aí digo assim, me dá 2 vezes. Porque é chique. Uma pessoa que não deve não é uma pessoa digna. E foi isso que o homem me disse. Senhor Divaldo, eu posso fazer em 3 vezes. Eu fiquei com vergonha. Eu disse assim, 3 vezes? Mas eu não compro a prestação. Para mim era uma honra. Ele disse, então não tem crédito. Eu disse, como não tem crédito? A gente não sabe se é bom pagador. Olha, que filosofia. Eu agora, mesmo que eu recebo $1 milhão, tenho que comprar uma coisa, por $3 eu divido em 2, $1,50. Só para ter a chiqueza de descontar. Pois bem, então, por fim, eu fui uma semana toda de namoro, eu comprei um sapato. Era um sapato lindo. Mas eu tinha o sapato, mas não tinha o conjunto. Aí eu comprei uma calça marrom. Eu então imaginei que quando eu vestisse a calça marrom, o sapato marrom e branco, eu ia derrubar a Cidade Baixa, porque eu morava em Itapajipe. Ainda tinha esse detalhe, né? Morava lá na região dos indígenas da Bahia. Então, mais uma calça marrom, daquela de desencarnar no guia, eu não tinha camisa. As minhas camisas eram azuis, eram verdes. Eu fiz um esforço, comprei uma camisa de manga comprida, ainda tinha que comprar a abotoadura. Comprei. Tudo a prestação, é claro. Fui. Aprendi, né? Fui comprando. Meu Deus, um cinto. Imagina colocar um cinto preto no sapato marrom e branco. É uma pessoa sem gosto, é melhor amarrar um cordão. Eu aí comprei daquele cinto, 2 cores, que a gente mexe assim, marrom. Remexe, é preto. Eu digo, oba, comprei 2 cintos no sol. Comprei. E no domingo, porque a felicidade da gente, quando tem uma coisa, é matar de pirraça quem não tem. Eu aí me vesti, lá no Caminho de Areia, na Cidade Baixa, me vesti. O bonde era uma tragédia. O ônibus nem se fala, mas tinha. Então eu me vesti bem, coloquei Glostora no cabelo. Glostora era um pó para amansar qualquer cabelo. Então a gente substituía a vaselina simples. Quando eu passei assim, aquele Glostora, o cabelo ficou cacheado, com ondas. Eu digo assim, estou de matar. Aí foi para o outro ônibus. Quando o ônibus parou, cheio. Sabe como é? Ônibus de fim de linha, cheio. Eu entrei, empurrando um, empurrando o outro. Quando a pessoa teimava, eu olhava para o meu sapato e empurrava mesmo. Imagina. Aí fiquei em pé. O ônibus partiu. Entrou um sujeito moreno, forte. Naquele tempo não tinha academia. Tinha um cais do Porto, que a pessoa trabalhava e ficava atleta. Ele, então, chegou e empurrou a primeira pessoa. Empurrou a segunda. Eu digo, ele vem pisar no meu pé. Porque pobre é assim. Pobre dá tudo errado. Eu, então, fiquei no corredor, lá no fundo, em pé, e lá veio a montanha. Eu digo, Pai nosso que está do céu, Deus tenha misericórdia. O homem veio, e no ônibus com 60 pessoas, ele pisou no meu pé.
Quando aquela montanha pisou no meu pé, as lágrimas me correram. Porque era demais. Eu, pequeno, e aquela montanha, eu cheguei assim, empurrei, e olhei para ele e disse, tire sua pata de cima do meu pé. E olhei, a pata, parecia uma navalha, rasgou na parte branca. Mais tarde virou uma ferida, porque eu mandei costurar. E aí um sapato rasgou, eu digo, não é possível. Empurrei o homem, e você rasgou meu sapato. Naquele tempo eu dizia umas palavras, mas seu miserável. E aí, mas quando eu vi que ele foi ficando inchado, eu saí como que não queria nada. E quando eu cheguei do lado de fora, que a porta do ônibus foi fechada, eu dei uma reação baiana. Aqui na Bahia, quando ele está com raiva e vai se vingar, faz assim. Quer dizer, você me paga. Abaixei assim. E corri, claro, né? Corri com o sapato rasgado, já não fui a mais lugar nenhum, voltei para casa. Nilson, que era um anjo, costurou, fez assim um remendo mais ou menos. Ficou aquela ferida, né? Bom, passou o tempo. E eu nunca me esqueci do sapato branco, nunca mais calcei. Com aquela ferida. Certo dia, eu estava na reunião, e quando eu olho, lá vem o homem montanha. Eu disse, meu Deus, ele descobriu quem eu sou e veio me dar uma surra. Então, eu fiquei olhando assim para baixo, para ele não me reconhecer. Ele veio, naquele tempo eu atendi uma fila. Aí, quando ele chegou, fez assim, o senhor é seu Divaldo? Eu era muito jovem. Eu disse assim, sou sim, senhor. Eu vim aqui, eu digo, ai, meu Deus, pedi uma caridade. Eu, não diga. Aí eu fui levantando a cabeça para ver se ele me conhecia. Porque o algoz não conhece a vítima nunca, mas a vítima não esquece nunca. E aí ele, bem para ele, ri. Pois não. O homem então me contou uma história. Eu sou casado, eu sou do cais, trabalho pesado, casado e pai de família, tenho 2 filhos, e minha mulher enlouqueceu. Eu já estive no candomblé, eu já estive no psiquiatra, eu já internei no Juliano Moreira, e ela cada vez é pior. Então me pediram para vir aqui para falar com o senhor. Mas ele olhou para mim, acho que ele nem acreditou, olhou para aquela coisa e disse assim, pois é. Aí eu vim falar com o senhor. O que é que eu faço? Porque todo dia de manhã eu alimento-a, a meus filhos, que eu boto no quarto, e ela no outro quarto, trancada. E ela se rasga e fica toda nua. Eu já não aguento mais. Eu ando provocando as pessoas para que alguém me bata, eu possa reagir, ir para a cadeia, e assim eu me vejo livre. Lembrem aí do que eu escapei. Quanta gente reage na gente por um problema de outro. É muito comum. Alguém nos dá uma estupidez, mas que é isso? Mas a questão começou antes. Bom, então eu vim pedindo ao senhor. Eu disse, pois não. O senhor senta aí, quando terminar a reunião, vai demorar um pouco, eu vou atender muita gente. Aí eu vou com o senhor. Nós fomos em São Caetano. Chegamos 1h da manhã, mais ou menos. Na hora que ele meteu a chave na fechadura, lá de dentro gritou, quem é esse sujeito que está com você? Eu digo, está provado que é um obsessor. Como é que ela vai saber? Então entramos, eu pedi que ele a embrulhasse no cobertor Dorme Bem. Ele a embrulhou e o espírito me disse coisas horríveis. Eu sorri para ele e disse assim, meu irmão, você é um covarde, porque você está se utilizando da sua aparente invisibilidade para atormentar esta família. Mas eu estou vendo você, como você está me vendo. Você é um covarde, é ou não é? Aí explica, se você não sabe o ódio que eu tenho dele, por esta razão, tal. Aí contou um drama que era verdade, mas ela não sabia. E ele me confessou depois que era tudo verdade, do tempo que ele era solteiro. Então eu venho vingar-me dele. Eu digo, mas não é justo. Ela está sofrendo por causa dele. Isso não faz parte das divinas leis. Ele sofre porque é devedor, mas você também é um devedor. E então entrei com a minha baianidade nele, devagarzinho. Meia hora depois, ele estava chorando.
Deixa essa mulher. Seus filhinhos estão no outro quarto, abandonados, você se sente bem. Isso lhe faz bem. Entregue a Deus. Você não vê os miseráveis na rua, os sofredores. Cada um de nós tem seus dramas. Ele me disse, vou desculpá-lo. E de acordo com a conduta dele, eu perdoarei ou não. Ele disse, muito boa proposta. Aí ele disse, agora depende da sua conduta. Porque os espíritos nos conhecem, eles veem o que nós fazemos e muita gente não vê. Pois imaginem vocês, que ela ficou boa na hora. Acalmou, deitou-se, apliquei-lhe um passe, adormeceu. Eu voltei à noite com o Nilson para cuidar da alimentação dela. Ela, absolutamente calma, ficou boa. Passou a frequentar o centro. Como todo mundo me chama de Divaldo, ele era mais velho do que eu, me chamava também de Divaldo. E se tornou meu guarda-costas. Toda vez que eu ia ser um lugar tranquilo, a São Caetano, esses lugares assim tranquilozinhos, onde havia muita... Ele, Divaldo, posso ir? Eu digo, meu filho, não precisa, mas vá. Nada como garantido, né? Ele, e quando chegava alguém, porque tem aqueles entusiastas, me abraçava, ele gritava de lá, separo ou manero? Eu disse assim, manere. Quando é um dia, eu estava assim com uma pessoa um pouco perturbada, me agarrou e me apertou, eu digo, isso aqui vai me quebrar. Ele disse assim, tio, maneira, eu digo, nada de maneira, negativo. Ele veio, puxou o homem, quase que levou meu paletó. E se tornou um amigo querido, graças ao meu sapato marrom. Se alguém tiver sapato marrom e quiser me oferecer, eu agradeço. Não quero sapato marrom na minha vida. Então, são os fatos que acontecem e que dependem muito das circunstâncias. Paulo, o que fazer quando o obsessor não desiste, mesmo com o evangelho no lar diário, orações, reforma íntima e tratamento espiritual, trabalho voluntário no centro espírita? Às vezes, o que a gente pensa está fazendo em direção a um objetivo tem a forma, a receita, mas a essência ela não se realiza. Porque, por exemplo, eu posso fazer o evangelho todos os dias, mas quando eu termino o evangelho, eu volto a nutrir no meu campo mental o mesmo padrão dos pensamentos que são os ordinários. Eu começo a me alimentar das notícias, das televisões, dos rádios que me afetam. Eu carrego no meu coração as mesmas mágoas, os mesmos ressentimentos. Então, há que se pensar que a forma ela é apenas um roteiro de coisas que podem ser, mas que a verdadeira essência da conexão entre um espírito e outro espírito, naquilo que a gente chama da relação de obsessão, é o padrão de conexão desses dois espíritos. Eles estão ligados por uma vinculação emocional. Então, quando o espírito ele chega próximo de alguém com uma péssima intenção, e esse alguém está muito bem, está num padrão diferente, está com uma certa imunidade psíquica, aquele não tem a força de se aproximar, embora fique ali rondando o tempo inteiro, ele não consegue fazer, porque existe aí a questão. A gente viu aqui o exemplo que Divaldo trouxe, o espírito foi na esposa, podia ter ido no rapaz, já que o problema dele era com o rapaz, mas ali era um elo fraco, ele foi no elo mais fraco, então isso pode acontecer. Então, a recomendação profilática da questão da saúde espiritual é você manter-se bem. Trabalhar a amor-terapia, trabalhar a gratidão, trabalhar verdadeiramente. Fala de reforma íntima. Gente, reforma íntima não é uma coisa assim que você compra na farmácia e faz. Eu estava conversando com o Dr. Hahnemann outro dia. Mentira, viu, gente? É só para criar aqui um contexto. E ele criou lá a pomada do vovô Pedro, e eu pedi a ele para trazer o Perfectol, 300 miligramas.
Você toma um de manhã, toma um meio-dia e um de noite e fica perfeito em uma semana, como perfeito é o Pai Celestial. É bom ou não é? Mas não é assim. A reforma, ela vai exigir um processo de autoconhecimento, no sentido de você saber o que é que está dentro do seu mundo íntimo, como é que você resolve isso, porque as coisas às vezes são inconscientes, a gente não sabe. A gente lida muito bem com aquilo que a gente vê, que a gente toca, mas e o que está guardado? E as mágoas? E os traumas? Os ressentimentos, que são a origem da grande parte dos nossos desvios comportamentais? Aonde que eu vou conseguir acessar isso se eu não tiver um trabalho realmente assim de ir ao encontro dessas coisas? E há uma recomendação também, do ponto de vista que a doutrina espírita nos ensina, que Allan Kardec, quando apresentou a lei de progresso, ele tomou o cuidado de colocar a lei de sociedade antes. Porque essas pessoas, esses espíritos, que a gente chama de obsessor, existem também os outros que a gente chama de estrupício, que são encarnados, que fazem um trabalho também de atrapalhar a vida das pessoas. Eles são entes importantíssimos no desenvolvimento espiritual, porque eles representam os grandes desafios. O nosso desafio, a lei do progresso, ela está depois da lei de sociedade. Ou seja, nós precisamos conviver uns com os outros para aprender a nos conhecer. Quando um me provoca, ele traz dentro de mim um sentimento. A pergunta, antes de reagir, por que eu me afetei? Por que eu fui afetado por esse fato? O que me levou a me desestabilizar tanto diante de uma situação? E, a partir daí, eu começo a entender que existem feridas que precisam ser visitadas, que precisam ser compreendidas, precisam ser integradas, e a isso a gente chama de autoconhecimento. É fazer esse trabalho de mergulhar no ser interior, não é? Para fazer essa viagem, que é o que Joana nos apresentou lindamente na sua série psicológica, muitas vezes com recomendações nesse sentido. Aquela história, né, quando alguém me conta, me incomoda, incomodou, doeu, leve para casa que é seu, aquilo que me provoca, aquilo que me dói, na verdade, não é do outro, é muito mais meu do que do outro. Então, essas coisas, a gente aprende com o outro, com a relação difícil, a gente vai aprendendo sobre a gente. Então, é por isso que muitas vezes não funciona. É por isso que muitas vezes eu tomo um remédio, mas eu uso uma outra substância que neutraliza o remédio, e aí não adianta. A fórmula é essa mesmo: autoconhecimento, reforma íntima, oração, evangelho no lar, o trabalho voluntário, a apresentação na caridade. Esse é o caminho. Agora, isso como forma maquinal de se resolver, isso não resolve os problemas das atrações, das repulsões, isso não resolve o problema da estabilidade de ninguém. É preciso que tudo isso seja feito com uma forma que está lá no homem do mundo. O Espírito Amigo diz assim: faça tudo o que o homem do seu tempo faz. Se submeta a todas as coisas do mundo, que são normais do tempo, mas faça tudo de uma forma tal que as possa santificar. Que possa santificar as coisas que você faz. Fazer com a intenção real, fazer com a vontade de fazer, mesmo de vontade de acertar, a vontade de levar o enlevo espiritual naquilo que faz. Agradecer a Deus, colocar Deus como sendo o guia de toda a ação e também de tudo que nos acontece, agradecer sempre a Ele por isso, pelos encontros, pelos desencontros, pelas oportunidades, e de pouco em pouco, aquele que se aproxima de nós com uma má intenção, ele percebe uma energia tão boa, vindo desse campo vibratório que somos nós, que ele passa a ser, ao invés de ser um perseguidor, ele passa a ser um amigo, ele passa a ser beneficiado, ele passa a receber, como se fosse numa fonte, receber uma água pura que mata a sua sede. Então, é preciso que a gente pense assim: a forma não resolve, se não tiver realmente radicada no interesse íntimo da pessoa de fazer tudo isso em prol do desenvolvimento espiritual, do amor e da caridade. Muito bem. Tio, Lorenzo, de 11 anos, pergunta: qual é o sentido da vida? Amar. O sentido da vida é amar. Em uma bela mensagem recebida por Chico Xavier, um espírito que é considerado santo em Portugal disse que antes e depois do amor,
não houve a criação, porque Deus é amor. O ódio é o amor que enlouqueceu. A inveja é o amor do preguiçoso. E então ele vai declinando que toda e qualquer virtude é uma expressão do amor na sua forma primitiva, aselvajada, civilizada, terna, até o sacrifício da abnegação. Muitos acreditam que nós nascemos com afeto ou com desafeto. Somente nos casos expiatórios. A realidade é que o nosso cérebro renasce emocionalmente neutro. E amor, como ódio, a gente aprende. A minha família era grande, nós éramos 13 irmãos. E o irmão meu achava que o ódio resolvia tudo. Então, ele tinha muita dificuldade de amar. Era um problema entre nós. E minha mãe era o exemplo do amor, mantenedora de uma paciência inesgotável. E graças à paciência que ela tinha com ele, ele aprendeu a querer bem. Querer bem. Depois a respeitar o outro, a achar que o outro tinha razão. Por fim, ele começou a dizer, pois é, quando a gente gosta, é muito melhor do que não gosta. E fazia tudo para evitar o amor. Eu sou o último filho. E quando ele era o primeiro, ele estava com 31 anos e eu estava com 10. Havia, portanto, uma diferença substancial. Ele estava casado fazia mais de 20 anos. E então, certo dia, conversando com ele me queria muito bem, ele me disse assim, Di, você devia ser meu filho. Eu disse, ué, por quê? Porque você é tão paciente, você parece com mãe. Então eu sou capaz até de lhe amar, sabe? Quer dizer, eu sei que isso para ele custou muito. E eu lhe respondi assim, pois é, Genésio, eu sempre lhe amei. Não sei porque que você está sempre de mau humor. E ele me perguntou, você acha? Eu digo, não, você que sabe. Porque para estar de mau humor, precisa a gente fazer uma força danada. Aqui em casa ninguém tem vergonha, ninguém respeita ninguém, todo mundo é igual. Como é que a gente pode ficar de mal um com o outro? Eu disse, é mesmo, né? Quando eu fico de mal com o Ioiô, que era meu irmão, então eu sofro mais do que ele, porque ele não dá importância. Eu é que sofro, eu digo, não, isso é burrice. Amar é sabedoria. A gente deve até amar por astúcia, porque amar é melhor. Ele deveria estar com uns 40 anos já, e um dia ele me disse assim, pois é, seu danado, com esse negócio de espiritismo, eu aprendi a amar, e agora eu falo sem ter nenhuma vergonha, porque eu achava que amar era só sexo. Era exatamente o conceito errado, porque para praticar o sexo não precisa de amor, mas praticar o sexo com amor é diferente. Então, a coisa mais importante é amar, porque quando amamos, respeitamos, consideramos e trabalhamos em favor do outro. Não notamos as imperfeições dos outros, porque a imperfeição é um processo de aperfeiçoamento. Ninguém nasceu completo, ninguém nasceu sábio. Tudo aprendemos ou reaprendemos. Então, amar é a única alternativa. Jesus não nos ensinou religião. Fazei ao próximo o que quiserdes que ele vos faça. Essa é a verdadeira religião. Paulo, o passe é proveniente da energia exclusivamente do médium? O passe, ele pode ser de variada ordem a energia que é transferida entre o passista e a pessoa que recebe o passe. Existe uma energia que se chama de fluido animal, fluido magnético, e essa energia ela está presente no corpo físico e ela pode ser também utilizada
dentro de técnicas especiais e tal, ela pode ser utilizada nessa transferência. Então, aí se fala do passe magnético. Há o passe chamado espiritual, aonde o médium ele é um canal através do qual as entidades que vão fazer essa transferência utilizam o corpo do médium para dotar aquela energia que é eminentemente espiritual de energia também física, que vai ajudar no campo físico espiritual da pessoa que recebe o passe. E existe aquele passe aonde não existe o médium, aonde as pessoas estão em um determinado local e as entidades, os espíritos, eles fazem essa transferência energética sem que haja uma interferência direta de alguém como canal, até colocando as mãos. É por isso que, muitas vezes, se fala a respeito do passe, a forma de fazer o passe, porque tem gente que faz o passe aeróbico, que é aquele passe com muitos movimentos, tem gente que faz um passe parado, bota simplesmente a mão, tem gente que faz um passe com os olhos, fica olhando a pessoa e emanando amor, energias positivas, e isso faz com que haja uma transferência energética. Então, não tem uma forma única, exclusiva. Então, a energia que está ali naquele momento é a energia do lugar, do ambiente, da conexão que se faz no momento em que se está se preparando o passe. Dentro de um espaço apropriado, os espíritos preparam aquele espaço para tudo o que vai acontecer ali. Uma reunião como essa, por exemplo, ela não começa às 8h, no ponto de vista espiritual. Ela começa muito antes. Os espíritos vêm, trabalham na asepsia do ambiente, trabalham na preparação de tudo que vai ocorrer, trabalham na inspiração dos médiuns passistas que farão o passe a seguir. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, não tem respostas fechadas, isso, aquilo. Tem sempre condicionantes importantes, porque a gente precisa entender o fenômeno como é, e a partir daí as suas variações vai depender muito do local, da forma, da circunstância e do tempo. Na própria literatura, tem situações de passistas que são neutralizados. Eles não estão bem, eles estão mal do ponto de vista energético, eles não estão em condições de estar ali colocando, e as próprias entidades espirituais, elas neutralizam a influência desse passista, desse médium, naquela energia para não prejudicar a pessoa que está ali recebendo aquele passe. A pessoa sai de casa, vai receber o passe, ela não tem culpa de, eventualmente, o médium ter passado por uma circunstância durante o dia que poderia prejudicar a energia que ela vai receber. Então, isso tudo é feito graças a um trabalho combinado, a uma parceria muito boa, que funciona muito bem com essas entidades seríssimas que dirigem os trabalhos espirituais. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui no formato presencial, bem como aqueles que nos acompanharam no formato virtual. As perguntas de vocês deram o tom dessa reunião e trouxeram reflexões tão importantes a partir do nosso querido tio Divaldo, de Paulo, a quem muito agradecemos. Agradecemos a equipe da TV Mansão do Caminho, também a tia Solange, e passamos a palavra para Paulo, para que ele possa nos trazer as suas considerações finais, agradecendo imensamente pela sua presença, pela disponibilidade, pela condução nas reflexões. Eu que agradeço, Lu, agradeço a todos pelo carinho de sempre e pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre essa doutrina que nos ajuda tanto, que nos traz tanta esperança e tantas possibilidades para enfrentarmos e trabalharmos nesse mundo, porque a encarnação é maravilhosa, é o melhor presente que nós poderíamos receber de Deus, é a oportunidade de estarmos aqui vivos e conscientes de que estamos passando por essa experiência de evolução, portanto, maravilhosa experiência, a gente só tem que agradecer a Deus, e eu agradeço todos os dias a oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos da Terra, com os meus irmãos da encarnação presente, esses momentos tão bacanas, tão importantes, tão alegres, quanto esse que vivemos esta noite. Muita paz a todos, gratidão a essa casa por me receber mais uma vez. Agradecemos a Jane, a nossa querida intérprete para Libras, e passamos a palavra ao nosso tio Divaldo para que possa nos conduzir na etapa final desta reunião. Vamos agora experienciar a prática, receber os passes. Convidamos
os médiuns que colaboram conosco, para que tomem os seus lugares. Nosso divino amigo, neste momento final da nossa reunião, suplicamos-te a interferência direta através dos passes de que necessitamos para a renovação das nossas ideias, da saúde e da paz. Permite que os companheiros encarregados de ser instrumentos das forças do bem estejam em condições e sejam mantidos em alto nível de espiritualidade. Nós te pedimos, por nós próprios, pela nossa família, por aqueles a quem amamos, mas lembramos de que o mal não tem sentido e oramos por aqueles que se comprazem na loucura, na inimizade e na perseguição contra nós. Pedimos-te pelos suicidas, esses irmãos que anteciparam de forma desequilibrada na solução de problemas que se agravaram. Também, nós te pedimos pelos portadores de doenças irreversíveis, nossos irmãos com problemas na saúde, expiações e dores. Rogamos bênçãos para a nossa casa, a fim de ser um santuário de auxílio àquele que sofre em nome de Deus. Também te suplicamos em favor da nossa diretoria nestes dias difíceis, dos nossos membros, sócios, colaboradores, pessoas que nos ajudam ou não, que recebam vibrações de carinho e de paz. Também gostaríamos de pedir-te que abençoes a nossa água, fazendo o quê? Ela se torne instrumento de cura e de renovação para cada um de nós. Dá-nos tua paz, paz em nosso lar, paz no trabalho, paz no Brasil. Nestes dias tumultuosos, paz na terra. Agradecemos ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima e aos Espíritos Nobres de Jesus, suplicando-lhes que nos abençoem e sigam conosco até o nosso lar. Está encerrada a nossa reunião.